Então, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Para quem vai assistir depois. Aqui é o professor Jardel, da disciplina de Olericultura. Nós somos do curso técnico em agropecuária integrado do primeiro ano, né? Então, hoje nós temos um assunto bastante importante para tratar. É a nossa aula 10, que fala sobre a cultura da batata. Então, essa aula foi dividida em duas partes. Então, a primeira parte ela vai ser tratada na aula de hoje, e na semana que vem, às 9 da manhã, na segunda-feira, eu espero vocês para a segunda parte da aula sobre a cultura da batata. Além disso, eu passei uma reportagem para vocês lá no Moodle, mostrei para os alunos que chegaram antes. São 4 vídeos, né? Uma reportagem do Globo Rural, bastante interessante, também sobre a batata, numa visita que eles fizeram no Peru, e conta toda a história da batata, como ela é produzida naquele país, que é um dos centros de origem da batata. Além disso, tem uma apostila, tá, que está disponível lá no Moodle. Então, eu espero que vocês cumpram essas etapas. Assista a parte 1 a aula 1, assista a aula 2, leiam a apostila, assistam os vídeos, e aí depois vocês façam o questionário, tá? Para vocês atingirem a média aí 6, para serem aprovados no módulo e não precisar fazer depois a recuperação, ok? Então, vamos começar? Então, uma breve introdução, né? Essa foto eu peguei lá na reportagem do Globo Rural para trazer para vocês, lá no Peru, mostrando que há variedades de batatas, né, coloridas, de várias cores. Uma introdução breve, é um texto, né? A batata ela pode ser frita, ela pode ser assada, ela pode ser cozida, sozinha ou acompanhada, ela pode ser natural ou industrializada. Então, a versatilidade, né, torna a batata um dos alimentos preferidos do brasileiro. Com certeza, né, pessoal? Quem que aí não gosta de uma batata, tá? Aliás, não apenas dos brasileiros, pois é um dos alimentos mais consumidos em todo o mundo. Anualmente, o Brasil produz 3,7 milhões de toneladas, quantidade suficiente para atender a demanda de uma população apaixonada por batatas, que consome 16,6 quilos per capita ao ano, tá? Então, se pegar todos os habitantes aqui no Brasil e fazer uma média, cada pessoa consome 16 quilos de batata, em média, por ano. Então, para vocês terem uma ideia da importância dessa cultura em todo o mundo, né? Não só no Brasil. Então, uma das culturas mais importantes do mundo. E, por coincidência, também uma das culturas mais importantes para nosso município, Cristalina, e também uma das culturas mais importantes aqui para a nossa região. Então, boa parte de vocês, quando terminar aí seu curso técnico, a sua graduação, ou às vezes a sua pós-graduação, vão atuar aí nessa cultura, seja aqui no município, seja nas regiões vizinhas, ou às vezes em outra parte do Brasil, tá? Mas é importantíssimo, e por isso que eu dividi ela em 2 aulas. Bom, é interessante, turma, quando eu falo in natura e quando eu falo processada. In natura é a batata natural, aquela batata que nós chegamos lá no supermercado e compramos ela, seja ela suja, seja ela lavada, escovada, tá? É aquela batata que a gente chama de in natura. Aquela é uma batata natural que nós falamos. Então, a maior parte da produção nacional, a produção aqui no Brasil, ela é comercializada in natura, sendo apenas 10% destinados ao processamento industrial. O que é esse processamento industrial? Nas formas de pré-frita congelada, chips e batata palha. Ah, professor, mas hoje nós já estamos comprando bastante batata pré-frita congelada. Então, aqui em casa, é muito comum a gente comprar aqueles pacotes, né, de 1 quilo de batata, ou 2 quilos, né, que é pré-frita congelada. Nós colocamos na air fry e a gente come, né? É muito fácil de fazer, não precisa descascar, limpar, picar. E assim, o preço dela está bastante competitivo, né? Antigamente era bem mais caro. Então, esse número aí de 10% de processamento industrial, ele tem crescido, né? Cada vez mais o brasileiro, ele tem optado ali pelas batatas pré-fritas congeladas, pelos chips, né, que são os pacotinhos, e pela batata palha, que é aquela que a gente coloca no cachorro-quente, etc. Tá? Mas é apenas 10%. 90% ainda continua sendo a batata
normal. Eu não sei se alguns de vocês já estão percebendo essa mudança na casa de vocês, né? Cada vez mais a gente está comprando essas batatas processadas em vez da batata normal. A tendência é, nos países, por exemplo, países mais desenvolvidos, como Estados Unidos e Europa, esse percentual é bem maior, tá ok? Então, aqui em 2017, os principais segmentos da batata no país. Então, a participação de segmentos na área cultivada. Então, a batata fresca, que é essa batata aqui, ela ocupa 65%. A batata indústria nacional, 16%. E a batata indústria importada, 19%. Então, vocês percebam que esse número aqui em 2017, ele já era maior, né? Então, de 10% aqui, já passou para 16% e 19%. Se vocês pegarem agora em 2021, a tendência é esse número ainda estar maior, tá ok? Bom, por que essa cultura ela é tão importante no Brasil, né? Quais são as características dessa cultura da batata aqui no nosso país? Primeiro, turma, hoje nós temos o curso nosso de tecnologia e horticultura, tá? Inclusive, eu sou coordenador do curso, é um curso de graduação, que são 7 semestres. Esse curso, ele estuda, além das olerícolas, né, a parte de fruticultura e a parte de plantas ornamentais. Dentro da parte de hortaliças, vistas na olericultura, que envolve ali alface, couve, tomate, a batata ela é a primeira hortaliça em área plantada. Ou seja, a batata ela supera todas as outras hortaliças em área plantada no Brasil. Então, aí já mostra a importância dessa cultura aqui para o nosso país. 95% da produção destina-se ao consumo doméstico, tá? Então, boa parte ainda vai para o consumo das famílias, pouca parte vai para exportação ou vai para outros fins, tá? Tem uma relevância muito grande, uma importância social. Quando nós falamos assim, socioeconômico, nós estamos juntando duas palavras, né? A primeira parte, sócio, de social, é uma cultura que engloba muita mão de obra. Então, nós contratamos vários trabalhadores para produzir a batata. Então, ela tem uma importância social na geração de empregos, mas ela tem uma importância econômica também, porque ela movimenta a economia da região. Então, ela gera receita para o produtor e ela gera receita para a loja que vende os insumos, seja os inseticidas, fungicidas, herbicidas, que vendem um adubo. Ela gera emprego para os agrônomos, para os técnicos, tecnólogos. Então, ela tem uma importância econômica dentro da região, tá? Social e econômica. A disponibilidade do produto o ano inteiro, então é bacana. Aqui na nossa região de Cristalina, isso é espetacular. A gente tem uma área irrigada enorme, né? Nós somos uma das áreas irrigadas maiores, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Então, nós conseguimos plantar 3 safras. O que é 3? São 3 safras. Por exemplo, nós temos a safra de dezembro, chamada safra das águas. Nós temos a safra de inverno, que é a safra lá de maio, junho, que é cultivada 100% em irrigação. E nós podemos também ter a safra lá de outubro, né? Que é a de verão, a safrinha que é de fevereiro, março, e essa de inverno aí, que é de junho, tá? Então, nós conseguimos plantar 3 safras de batata durante o ano. Então, para vocês verem a importância, tá? Aí vem a pergunta, professor, mas a gente planta as 3 safras no mesmo lugar? Se eu tiver um pivô desse, eu posso plantar 3 safras de batata? O que vocês acham? Sim ou não? Não, tá? Então, a resposta é não. Por que então, o produtor não pode plantar, professor, 3 safras de batata na mesma área? Poder ele até pode, tá? Mas não é interessante, porque acaba as pragas que estão numa safra, elas continuam aqui e migram para outra safra. As doenças que estão no solo, que estão nas plantas, elas são transferidas para a próxima safra. Por isso que a gente sempre faz o que a gente chama de rotação de cultura. A gente pega a batata, depois planta a soja, depois planta o milho. Porque se nós plantamos 3 vezes a batata, o solo acaba ficando contaminado por doença, fica cheio de pragas a área. Então, assim, o que quero dizer aqui
que pode ter até 3 safras. Nós conseguimos plantar 3 épocas diferentes no ano. Não quer dizer que nós vamos plantar 3 vezes a batata, entenderam? Então, a gente pode plantar a batata lá em outubro, nós podemos plantar a batata em fevereiro, e nós podemos plantar a batata lá em maio, junho, tá? É nesse sentido, mas não quer dizer que o mesmo pivô você vai plantar 3 safras, tá? Espero que tenha ficado claro isso, que eu não estou falando que vai plantar as 3 safras no mesmo pivô, tá ok? Próximo, 100% das cultivares. O que são cultivares? São as variedades de batata, tá? Elas em uso importados da Europa e América do Norte. Então, nós não temos ainda variedades de batatas produzidas aqui no Brasil, ou poucas, tá? Então, boa parte elas são importadas da Europa e América do Norte. Nós temos as novas fronteiras de produção, grandes produtores versus alta tecnologia. Então, antigamente, a batata ela era predominante em pequenas e médias propriedades, principalmente devido à alta mão de obra que ela exigia, né? Então, algumas famílias produziam pequenas áreas de batata. Hoje não, hoje vocês vão ver mais para frente que boa parte da produção de batata ela é feita de forma mecanizada, ou seja, a gente tem equipamentos que conseguem fazer a colheita e também o plantio da batata. Então, hoje, ela expandiu. Zonas tradicionais de produção, médios e pequenos produtores. Então, tem as duas. Tem a batata de alta tecnologia, com grandes produtores, quase 100% mecanizada, mas nós ainda temos no Brasil a batata tradicional, tá? Com médios e pequenos produtores, onde boa parte, desde o plantio à colheita, é feita de forma manual, tá ok? E isso acaba elevando bastante o custo de produção. Tanto para o grande produtor quanto para o pequeno produtor, os custos de produção dessa cultura são elevados. Primeiro, é uma cultura altamente demandante de mão de obra. A mão de obra no Brasil ela não é barata, os encargos trabalhistas, 13º e por aí vai. E, por outro lado, os equipamentos, boa parte dos equipamentos, seja para plantio, seja para colheita, eles ainda são importados. Então, acabam sendo equipamentos, máquinas caras, que poucos produtores têm acesso. Então, é realmente uma cultura aí de elevado custo de produção. Professor, e o Brasil, ele é o maior produtor de batata do mundo? Eu acho que tem essa pergunta lá no VOF, né? Quem está aqui hoje não vai errar. Então, o maior produtor de batata no mundo, isso em 2015, tá? São dados da FAO, a FAO é o órgão das Nações Unidas, né, para alimentação, então tem esses dados estatísticos. Aqui nós temos em milhões de toneladas, tá? A China é o maior produtor mundial de batatas e ela produz quase 90 milhões de toneladas. Professor, me dá uma ideia o que é 90 milhões de toneladas, como o senhor fala. Para vocês terem uma ideia, um caminhão, ele transporta aquelas carretas, transporta mais ou menos 30 toneladas, tá? Ou 30 mil quilos, 30 a 50 mil quilos, se for um bitrem daquele. Então, você faz a conta aí, nós estamos falando de quantas carretas de batata, para vocês terem uma ideia, tá? É muitas e muitas carretas. São 90 milhões só na China. Na Índia, 45 milhões. Ou seja, os chineses comem muita batata, né? A China come praticamente o dobro da produção da Índia. Aí depois vem a Rússia, com 30 milhões, a Ucrânia. Esses países são países frios, tá? A Rússia e a Ucrânia. Eu morei com ucranianos, com russos lá nos Estados Unidos, quando eu fiz meu intercâmbio, no meu doutorado, e era muito comum os russos e ucranianos comerem sopa de batata na janta, né? Então, eles sempre faziam a receita deles lá, eram sopa de batata com diferentes tipos de carne, verduras. Então, o russo e o ucraniano, como é muito frio lá, eles comem muito batata, principalmente como sopa, tá? Sopa de batata. Estados Unidos, 20 milhões, Alemanha, 9,7 milhões, Bangladesh, França, Holanda, Polônia, Brasil. Então, olha aqui, a produção do Brasil de batatas ainda é muito baixo em relação aos outros países, né? Principalmente em relação à China. Então, nós temos área para crescer na produção de batata. Por exemplo, a China produz 90 milhões, o Brasil produz 3 milhões e meio, né? É uma diferença muito grande aí entre Brasil e China.
É que um chinês, né, comendo uma batatinha. Então, lembre desse chinês para não errar a nossa questão lá no VOF, ok? Nos últimos 10 anos, a produção mundial ela vem aumentando uma taxa média anual de 4,5%, ou seja, o mundo está comendo mais batatas, 4,5%. Boa tarde para quem chegou, está chegando, tá? E tem superado o crescimento da produção de muitas outras importantes culturas alimentícias no país em desenvolvimento, particularmente na Ásia, com destaque para a China. Então, a China, que é uma nação desenvolvida, uma das maiores potências atrás dos Estados Unidos, com uma população enorme, eles estão consumindo 90 milhões de toneladas de batata ao ano. Vocês acham que existe potencial para o Brasil aumentar? Com certeza, tá? A tendência é que a nossa produção de batata nacional ela tende a crescer aí nos próximos anos. E nós temos área para produzir batatas, e a batata é um alimento muito valorizado em todo o mundo, tá? Então nós temos área, nós temos também mercado para exportação de batatas e processados de batata. Então a China hoje é o maior produtor de batata do mundo, 90 milhões de toneladas. Atualmente, China e Índia colhem conjuntamente 36% da produção mundial de batatas, né? Então, quase 40% da produção mundial está na mão de dois países. E dentro do Brasil, professor? Você falou de 3,5 milhões de toneladas no Brasil, né? Aqui um dado mais novo, um dado de 2017, já fala ali de 4 milhões. Então, fala que a produção está aumentando. Então, a gente fala de 3,5 milhões para 4 milhões ali, então tem aumentado. Dentro do Brasil, a batata é produzida principalmente na região sudeste. Metade da produção nacional concentra ali nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, tá? A produtividade média no sudeste ela é 30,7 toneladas por hectare. Então, num campo de futebol, no Brasil, em média, nós colhemos 30 toneladas de batata, tá? Ou seja, um caminhão aí grande, né, de batatas, num campo de futebol. O Sul, ele vem logo atrás, com 1.400.000 toneladas por ano, uma área de 55 mil hectares, 55 mil campos de futebol. O Nordeste, ele vem com 7.217 hectares, 315 mil, e o Centro-Oeste, na nossa região, a região do estado de Goiás, ela tem 6 mil hectares plantados, com a produção de 236 e 39,8 toneladas por hectare. Alguns dados interessantes aqui. Primeiro, boa parte da batata que é produzida no Centro-Oeste é produzida aqui no município de Cristalina, tá? E outro dado interessante é que a produtividade média no Centro-Oeste, 40 milhões, é praticamente o dobro da produtividade do Sul, né? E 10 toneladas a mais do que Sudeste. Por que aqui na nossa região a produtividade, ou seja, a quantidade de sacos por batata por hectare é tão maior do que no Sudeste e Sul? Por que na nossa região, em vez da batata ela ser produzida no sequeiro, como mostra essa foto aqui, ela é produzida irrigado em pivô central. Então, nós temos uma produtividade alta devido ali à irrigação artificial, né, a irrigação por pivô central. Isso aumenta a produtividade. Em termos de estado, tá? Em termos de estado, já muda um pouquinho o cenário, o maior produtor é Minas Gerais, seguido do Paraná, que fica no sul, né, São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia e Goiás. Então, Goiás aqui, ele produz 178 mil, tá? Isso é em toneladas, tá? De batata por ano. Ou seja, em 2020, olha que bacana esse dado, ó. A gente fala em 2020, mesmo com a pandemia, nós produzimos ali 3 milhões e meio de toneladas de batata. Então, o Goiás, ele figura aqui como o 6º maior estado em produção de batata no Brasil. Está perdendo só para Minas, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia. Tá ok? Então, realmente importante a cultura aqui no nosso estado.
Em 2016, 134 mil hectares produzidos no Brasil, uma produção de 4 milhões de toneladas, um rendimento médio ali de 29,3 toneladas por hectare. A área colhida no Centro-Oeste foi de 4,4% do Brasil, e a produção foi 6%. Então, quer dizer que a área colhida ela foi menor, né? Mas a produtividade da batata, devido à irrigação, ela é maior aqui na nossa região. Então, corresponde a 6% de toda a batata produzida no Brasil, ela é produzida no Centro-Oeste. O grande destaque fica por Sudeste, né? Onde nós temos 2 dos 5 maiores produtores de batata do Brasil. Em primeiro lugar, o estado de Minas Gerais, em segundo lugar, o estado, em terceiro, quarto lugar, no estado de São Paulo. Bom, mas será que essa produção de batata no Brasil, ela atende o consumo? Será que nós produzimos tanto de batata que o brasileiro consome? Então, nós fizemos esses dados na década de 80, na década de 90 e na década de 2000, tá? Levando em consideração o ano base 2003. Então, percebam, turma, que em 2000, em 80, a produção em milhões de toneladas era 2. Na década de 90, 2,5, e em 2000 ali, 3,2 milhões. Chegou a 4 milhões em 2017, né? Ou seja, esse dado aqui só está aumentando. Por isso que eu falo para vocês, a tendência é a produção de batata no Brasil aumentar. A população em milhões de habitantes, 130, 160, 190. A disponibilidade quilo habitante por ano aumentou o consumo também. Lá na década de 80, consumia 15 quilos, 15,4, 90, 15,6. Em 2000, nós já consumimos ali 16,6 quilos por habitante ano, né? Eu mostrei um dado para vocês ali no início superior a esses 16,6. Consumo por quilo por família, as famílias elas reduziram, né? Na década de 80 era 13, na década de 90 era 9,2, e nos anos 2000, 5,4. Isso não quer dizer que a família ela consumiu uma quantidade menor de batatas. Na verdade, as famílias têm reduzido, né? É comum seus avós aí terem 7, 8 irmãos, seus pais já têm 4, 5 irmãos, e vocês têm 1 ou 2 irmãos. Então, a nossa família, ela tem reduzido. O que mostra aqui que a disponibilidade de batata, ela tem crescido, né? E o consumo domiciliar, ela tem reduzido muito devido ali à redução do número de quilos por famílias. Qual que é a importância desse alimento, dessa batata como alimento? É uma análise que a gente tem que fazer. A gente sabe que ela é importante comercialmente, né? Ela é a primeira hortaliça mais cultivada no Brasil. Ela é produzida aqui no Brasil nós produzimos 3,5 a 4 milhões de toneladas por ano. Nós somos o 10º país que mais produz batata em todo o mundo, mas a China lá ela produz 90 milhões. Falei que os Estados Unidos, a Rússia, são países que são grandes produtores, então é claro, nós podemos falar que a batata é um alimento universal. Então todos os países do mundo consomem batata, tá? É a terceira fonte de alimento, só perde para o trigo e arroz. Olha que interessante, né? A batata, ela supera a soja e ela supera o milho de alimento. Ela só perde para trigo e arroz. É interessante, né? Nós que moramos aqui em Goiás, fazer o raciocínio. Nossa, aqui na nossa região, milho e soja é o que a gente produz mais. E se alimenta também, né? A gente consome muito milho e soja. Mas a batata, ela supera a nível mundial a soja e o milho. Vocês verem a importância dessa cultura. Então, aqui o trigo, o consumo de alimentos, né, quilo habitantes ano. Então, a média, o trigo é 66 quilos, né, nós consumimos bastante trigo na forma de pão. O arroz, 53,3 quilos por habitante. A batata, 32,6. E o milho, por incrível que pareça, né, 17,1. Agora é interessante isso aqui para habitante, tá? O milho, ele entra em ração, ele entra na alimentação animal, então acaba aqui que em números ele fica próximo da batata.
A batata, ela apresenta um uso culinário altamente versátil, falei ali para vocês, da batata cozida, da batata frita, batata processada, batata in natura, né? Então, são várias, a sopa de batata, então, são várias formas de se consumir a batata. Um alto conteúdo proteico, 1,4 quilos de proteína, então, a proteína, pessoal, ela é importante como ela é fonte de energia, né? E ela também é um alimento saudável. Então, proteínas é importante na nossa alimentação. E a batata, ela produz bastante proteína. Ela também produz minerais, como potássio, fósforo, a vitamina C e as vitaminas do complexo B. Então, nutricionalmente, ela é muito importante, porque ela entrega minerais e ela entrega vitaminas, tá? Além de proteínas. E é uma importante fonte energética. Quando nós falamos em fonte energética, a gente fala de calorias, né? Hoje, o consumo em excesso de calorias tem levado à obesidade. Mas, por outro lado, a falta de calorias leva à fome. Então, a batata é um alimento altamente energético, ele é rico em carbono, em amido, e ela disponibiliza muitas calorias, né? Então, se você come ali um pacote de batatas, você se sente saciado. Por quê? A batata ela é rico em calorias, né? Ela é rica em carbono e ela é importante fonte energética. Por isso que o excesso de batatas, principalmente batata frita no óleo, ela pode levar aí a obesidade e alguns problemas de saúde, tá? Então, tudo em excesso é ruim, né? Não estou falando para vocês não comerem batata, mas comer a quantidade certa, não comer em excesso. Mas, além da energia, ela tem as vitaminas, os minerais e proteína. Então, é um alimento bastante completo. Aqui mostra isso, ó, a tabela brasileira de composição de alimentos, da NEPA, na Unicamp, na Universidade de Campinas, de 2016, 200 gramas de batata, a amostra de tubérculo, né, tubérculo é essa batata, então 200 gramas de batata, ela tem 216 quilocalorias, para vocês terem uma ideia, um copinho, né, de 200 ml de coca, ela tem 85 quilocalorias, a batata, 200 gramas de batata, ela tem 3 vezes mais calorias que um copo de coca. Então, é um alimento altamente energético. Isso é bom, né? Mas se consumir em excesso, por exemplo, tem gente que fala misturar arroz com batata, com mandioca, são todos alimentos com alta caloria. Então, você acaba ali consumindo excesso de calorias e pode levar à obesidade. Carboidratos, 12 gramas, proteínas, 1,2 gramas, fibras, 1,3 gramas, então, a fibra ela é importante, né, porque ela ajuda no caminhamento do bolo alimentar, no trato digestivo. O sódio, 2 miligramas, o cálcio, que é importante, principalmente crianças, na formação dos ossos, né, 4 miligramas, fósforo, 24 miligramas, vitamina C, 3,8 miligramas, gorduras trans, gorduras saturadas, gorduras totais, 0 gramas, tá? Então, ela tem baixo teor ou 0 teores de gorduras. A comparação do valor nutricional da batata com outros alimentos, então, se você pega aqui a batata, isso falando em valores baseados na dieta de 2.000 calorias, né, esse dado daí da Potato.com, a batata ela tem 26 gramas de carboidratos, 2 gramas de fibra, vitamina C, potássio e calorias 110 gramas. A banana, 27, 3, 17, 400, 105, a maçã 25, 4, 14, 195, 95, o arroz integral 22, 2, 0, 42, 110, o espaguete 22, 1, 0, 31, 110. Então, se pensando assim, em termos de carboidratos, de fibra, vitamina C e potássio, e de calorias, a batata ali é um alimento muito bem balanceado, que justifica esse alto consumo em todo o mundo, tá? E um alimento muito saboroso, né, pessoal? Quem que não gosta aí de uma batata frita, né? A forma de preparo, ela influencia muito no número de calorias da batata. Por exemplo, a batata cozida, 100 gramas de batata cozida tem apenas 76 quilocalorias, apenas 2,3 gramas de gordura e 3,1 de fibra. O croquete de batata, 235 quilocalorias. Então, o vilão não é a batata, né, Tom? O vilão aqui é o óleo, né?
a gordura. Então, já aumenta aqui para 12, 3,2. As rodelas fritas, que são os chips, tem 223 quilocalorias, ou 10,9 de gordura, 3,2. A palito, a frita, né, que é a French fries, 309 quilocalorias. Então, veneno, né, pessoal? Agora, é claro que é uma delícia, né? Quanto mais gorduroso o alimento, mais gostoso. Quando você compra uma batata daquela frita em palito lá no McDonald's, nossa, uma delícia, né? Que batata saborosa. Eles capricham no sal ainda, fica mais gostosa ainda. Mas, por outro lado, né, você está consumindo ali uma bomba de calorias e um alto teor de gordura. Mas quanto mais gordura, gordura é colocado na ração animal para dar sabor à ração. Então, não é só nós que gostamos de gordura, não. O gado gosta de gordura, todos os animais, praticamente o gato, né, na ração, o cachorro, eles gostam de gordura. Deixa o alimento mais saboroso. Mas entre a batata frita na gordura e a batata frita na airfry, é claro que na airfry esse teor de quilocalorias aí vai para próximo dessa batata cozida, que é 76. Então você vai estar comendo o alimento ali com praticamente aí 140, 4 vezes, né, mais ou menos 4 a 5 vezes mais gordura. Então é um veneno, né? Então dê preferência a batata cozida ou batata feita na airfry. Professor, beleza. De onde que veio essa batata? Como é que ela foi domesticada? Né? Um alimento tão importante no mundo, de onde que surgiu a batata? Sempre que nós falamos de surgimento, nós, engenheiros agrônomos, né, a gente fala de centro de origem. É de onde originou essa batata. Então, essa batata ela veio lá da região andina, né, na América do Sul. Por isso que eu escolhi a reportagem do Globo Rural. Ela veio lá da região do Peru, né, na Cordilheira dos Andes, na região andina. Quando os espanhóis conquistaram a zona andina, a batata já era a base da alimentação dos povos americanos pré-colombianos, então dos incas, dos astecas, dos maias, eles consumiam muito batata. E lá na Europa não tinha batata. Então, quando vieram aqui Cristóvão Colombo, barra toda aquelas expedições, né, o pessoal encontrou esse alimento aqui, adorou, e esse alimento se expandiu aí por todo mundo, tá? A domesticação e a área provável de domesticação ocorreu há mais de 7.000 anos, no altiplano andino do sul do Peru, abrangendo a bacia do lago Titicaca, fronteira do Peru com a Bolívia, tá? Tem achados arqueológicos que são escassos lá de 7.000 anos. Ou seja, os peruanos, né, os bolivianos, encontraram a batata aí há mais de 7.000 anos. É tão interessante na reportagem do Globo Rural, que vocês vão perceber lá que tem várias batatas de formatos diferentes, de cores diferentes, né, que surgiram lá naquela região andina. Agora, as origens das espécies cultivadas, né, quando o homem domesticou e passou a cultivar. Ela foi feita a partir do complexo Solano brevicaule, esse é o nome científico, tá? É uma espécie de batata. Elas se derivaram todas as espécies de batatas com a seleção de tipos livres de glicoalcaloides e, portanto, com melhor palatabilidade. Então, a Solano stenotum foi a primeira espécie cultivada. Então, de todas as espécies de batata, esse gênero Solano é essa batata que a gente comercializa hoje. Aquelas batatas antigas, às vezes elas tinham uma astringência, quando você morde, dá aquela puxada na boca, ou um sabor amargo, ou eram muito duras, tá? Então, não eram tão palatáveis ou tão saborosas quanto essa da Solano. A Solano é o gênero da batata que é cultivada até hoje, tá? Que a gente produz e nós alimentamos dessa batata. É a batata que a gente compra hoje, tá? A distribuição, as espécies da batata, elas distribuem-se por uma grande gama de hábitats que vão desde o sul dos Estados Unidos, ali na região da Flórida, até o sul do Chile. A maioria das espécies ocorre na América do Sul. Então, são espécies aqui de origem andina, né? Do sul dos Estados Unidos até o sul do Chile. Então, o centro de origem foi nessa região aqui do lago Titicaca, 6.000 anos atrás,
Então surgiram ali os gêneros solanos, né, Solanus tuberosa, subespécie indígena, e essa batata, ela saiu aqui da América Latina, e ela foi para a Europa, né, da Europa ela se distribuiu aqui para toda a Europa, indo para a Ásia, até a Oceania, aqui também dessa região da ilha de Chiloé, mais ao sul da América do Sul, ela também foi para a região da África, para a Europa, e distribuiu aí para todo o mundo, tá? Inclusive aqui a América do Norte, Estados Unidos e México. Então, hoje nós temos uma difusão mundial em todos os continentes, nós temos aí a presença de batata. Aqui mostrando com detalhe a região do surgimento da batata, né? O Lago Titicaca, é um lago muito bonito, né? De vez em quando a gente vê aí as pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto visitando essa região do Peru. Quem não tem condição de visitar lá a região do Peru, assistam, né, a reportagem lá do Globo Rural, que vai mostrar para vocês essa região, uma região muito bonita, tá? Essa região aí da Bolívia com o Peru. Bom, então a família Solanaceae é a família que é cultivada, né? O gênero é o solano, a espécie é o tuberoso, então a subespécie é a tuberosa, que é adaptada às condições de dias longos. A maior parte dos cultivares em cultivo no mundo é dessa subespécie, solano tuberoso, e tem a subespécie indígena, né, que é aquela que surgiu aqui na região do Lago Titicaca. Ela tem uma alta variabilidade e amplitude de adaptação entre as espécies cultivadas. Eu mostro para vocês, tem várias cores, vários formatos, né? Depende de fotoperíodo curto para produzir ali a batata. Então, existem cerca de 200 espécies silvestres consideradas taxonomicamente distintas, a maioria forma tubérculo. Ou seja, nós temos aí em torno de 200 espécies de mandioca, né, no mundo. O número de cromossomos varia desde o diploide, que é o 2N, que é o 2x24, até a hexaploide, que é o 2N, 2x72. Essa parte que vocês vão aprender em genética, tá? Eu não vou cobrar de vocês agora, não. Olha que bacana, turma. Então, são reconhecidas 8 espécies cultivadas de batata, todas elas do gênero Solano, tá? Então, aqui são espécies diferentes, Solano sternotomum, Solano fulvereja, Solano bonicalix, Solano X Ajainuri, Solano X Giuseppe Sushi, Solano X Jaúcha, Solano tuberosa, que é a mais cultivada, tá? Que é a que nós conhecemos, a Solano X curtilobum, né? Então, verifica aqui a quantidade, tudo isso aqui é batata, tá, turma? Olha aqui, se vocês visitarem o Peru, vocês assistirem a reportagem, vocês vão ver que isso aqui realmente existe, tá? E todas são batatas. Então, a que aproxima-se mais da nossa batata são essas aqui, né? Essas batatas aqui, elas parecem mais com a Solano tuberosa, tá? As outras são essas outras espécies aqui que estão reunidas nessa foto. Aqui a diversidade genética lá na Papa Andina, né, que é a região do Lago Titicaca. Aqui tanto a parte externa, né, a coloração, o formato, altera, mas também a parte interna, né? Então nós temos batatas com diferentes cores. Então nós temos batata azul rocheada, batata vermelha, batata branca com listras roxas, né? Batata amarela. Então nós temos vários tipos e colorações de batata. É interessante que essas inovações elas já chegaram no mercado, tá? Então a gente já tem produtos processados, chips coloridos. Não sei se aqui no Brasil, não sei se algum de vocês já consumiu essas batatas coloridas, tá? Mas ela é muito comum nos Estados Unidos e Europa. Então aqui a gente tem a marca Terra, tá? Que é uma marca registrada. Vocês podem ver que o pacote está todo em inglês. Que são chips exóticos, né, de batatas. Então, são comercializados nos Estados Unidos. Alguém já consumiu dessa batata aqui no Brasil? Não, pessoal? Alguém já viu dessa batata? Eu ainda não encontrei ela não, tá?
Tem alguém comigo? Tá lá, Raquel, Isaac, a Andréia. Só pode responder para mim, tá? A Jennifer, as Jennifer estão aí. O Miguel, você tá aí, Miguel? Raquel, Samara. Beleza, né? Então, alguns que estão, ó. Ó, o Isaac não. Quem digitou aí foi o robozinho do Isaac. A turma tá aí, vamos continuar. Então, acho que ninguém conhece essa batata, tá? Então, na região onde se originou a batata e foi domesticada, ela é adaptada a condições de dias curtos. O que são dias curtos, dias longos? Não sei se já tiveram essa aula, tá? Mas no inverno, nós temos o solstício de inverno, que é o dia mais curto do ano, né? Que é em junho, dia 12 de junho, ou 24 de junho, se eu não me recordo. Então, o solstício de verão, que é lá em dezembro, né? Que são os dias mais longos. Isso se deve à inclinação da Terra em relação ao eixo solar. Então, tem épocas do ano que é mais sombreadas, a nossa região, que é o inverno, e épocas que é mais solarado, né? E isso também influencia nas estações do ano. Enquanto aqui no sul é verão, aqui no 25 de dezembro está aquele calorão, lá nos Estados Unidos está frio, né? Está tendo o Papai Noel lá, tá andando entregando lá os seus presentes lá no seu trenó, né? Com suas renas. Então, aqui no Brasil está aquele calor. Então, isso influencia no comprimento do dia, enquanto lá nos Estados Unidos a gente tem dias curtos no verão, aqui no Brasil nós temos dias longos, né? Desculpa, lá está inverno, está com dias curtos, aqui no sul a gente está com dias longos. Então, lá naquela região que surgiu, no Lago Titicaca, a batata que é produzida lá é dias curtos, seria como se a gente plantasse aqui no inverno, tá? As cultivares líderes de cultivo no Brasil atualmente foram selecionadas na Europa e América, sob condições de dias longos e demais características de temperado. Então, professor, aqui quando é plantado no inverno, na região de Cristalina, em pivô central, então quer dizer que a batata não é muito adaptada à nossa região? Realmente, turma. Se nós tivéssemos variedades mais adaptadas aqui na região da Cristalina, a gente poderia ter uma produtividade maior do que aqueles 30.000 toneladas por hectare, né, 30 toneladas por hectare. O comportamento dessas cultivares em regiões tropicais e subtropicais sofre alterações na fisiologia da planta que afetam a adaptação e rendimento. É o que eu falei para vocês. Se nós tivéssemos aqui na região de Cristalina batatas mais adaptadas à nossa região, nós poderíamos aumentar a produtividade ali em 3, 5 toneladas tranquilamente para a nossa região. Então, cabe a vocês aí, quando for fazer a agronomia, quando for fazer a tecnologia horticultura, testar algumas variedades de batata para ver qual que é a mais produtiva aqui na nossa região e tentar selecionar alguma batata que produza melhor aqui na nossa região, tá? Existe a necessidade de intensificação dos programas nacionais de melhoramento genético visando a obtenção de cultivares de batata adaptados, é o que eu falei para vocês. Nós temos que produzir pesquisa para achar batatas adaptadas aqui na nossa região de Cristalina. E nós, como Instituto Federal Goiano, nós pretendemos fazer isso, né, em breve, produzir batatas e selecionar batatas que atendam mais aos produtores aqui da nossa região. Então, na Cordilheira dos Andes, no centro de origem, as batatas são de dias curtos, uma amplitude térmica, então tem variações de temperatura entre a noite e o dia, então a noite esfria-se muito, e durante o dia está muito quente, que é o ideal aqui para a nossa região. Agora, lá na Europa, né, principalmente Rússia, Ucrânia, que são grandes produtores, o clima é temperado, ou seja, as temperaturas são mais baixas, nós temos dias longos e temperaturas amenas, tá? Então, são dois tipos de batata totalmente diferentes. Professor, qual batata que vai melhor aqui em Cristalina? Batata do Cordilheira dos Andes ou a batata da Europa? Nós temos que testar, tá? E verificar quais são as melhores de cada região. Aqui está mostrando, e
boa parte dessa batata que era produzida aqui nos Andes, ela foi para a Europa. Lá na Europa, ela sofreu o processo de melhoramento, adaptação àquela região do clima, e é essa batata que foi adaptada aqui na Europa que voltou para o Brasil, para a nossa região. Aí, se nós, por exemplo, pegássemos essas batatas da Cordilheira dos Andes e começássemos a plantar aqui na região, será que ela não adaptaria melhor do que as batatas da Europa? Pode ser, tá? A gente teria que fazer o teste. Quem sabe daqui uns tempos, né? Alguns de vocês não produzam aquelas batatas coloridas aqui em Cristalina e começam a vender em Brasília, em Paracatu, na região de Goiânia, né? Viram empresários, produtores de batatas coloridas. E aí monta uma fábrica. Vocês podem abrir uma parceria entre vocês aí, um monta a fábrica e o outro produz a batata. Aí depois vocês chamam o professor para passear, tá? Vocês vão ganhar muito dinheiro. Para mim selecionar essas batatas lá no Peru e trazer para vocês. Então, a morfologia da batateira, as batatas apresentam um sistema radicular superficial. Então, por incrível que pareça, turma, boa parte da batata, as raízes, elas ficam apenas a 40, 50 centímetros, né? Vocês pegaram uma régua aí, não sei se vocês têm uma régua aqui, eu estou sem régua, até procurei aqui, não achei. Então, uma régua normal, ela tem 30 centímetros. Então, a batata, a raiz da batata, ela afunda no máximo 2 réguas dessa para dentro do chão. Então, assim, a raiz é muito superficial. Por isso que a gente consegue arrancar na mão, né? Que nem esse pessoal está arrancando aí a batata na mão. Então, a batata, ela não tem a raiz profunda como a gente pensa, tá? Então, a raiz da batata, ela é bem superficial. Então, esse enraizamento, ele é pouco profundo em comparação às plantas perenes. Ah, professor, o que é planta perene? É aquela planta que fica mais de 1 ano entre o plantio e a colheita. Café, pêssego, laranja, são exemplos de plantas perenes. Culturas anuais são soja, milho, né, que a gente planta e colhe dentro de 1 ano. Então, por exemplo, raiz pode atingir no mínimo 120 centímetros de profundidade. Geralmente incapaz de explorar os nutrientes e a umidade do solo em uma determinada profundidade de acordo com o perfil do solo. Professor, explica isso para mim, pelo amor de Deus, não estou entendendo nada. Turma, como a raiz ela é rasa, a água, vocês têm ideia, por exemplo, a gente fez um poço artesiano ali no IF, tá? A gente foi bombear para aquela caixa d'água que nós queremos plantar uma horta do lado do campo de futebol ali. Quem está passando aqui está vendo que a gente já tem uma estufa, tem uma casa de vegetação, nós já temos um laboratório. Então, a ideia nossa é tirar vocês da sala de aula e pôr vocês no sol lá, na chuva, para plantar, para colher, para aprender, né? Como que faz isso na prática. Então, para isso que a gente está montando aquela estrutura. Agora a gente está montando uma irrigação daqueles canteiros lá embaixo, que a gente fez, né? Do lado da rodovia ali. Só que na hora que a gente foi bombear a água para lá para a torneira, que a gente fez encanamento para levar a água para lá, não tinha água no poço artesiano. Eu falei para o Bruno, para o Fernando, não estou conseguindo. Foi ver, não tinha mais água no poço artesiano, porque está muito seco. Teve que furar mais 25 metros para dentro, né? Ou seja, uma pessoa grande tem 2 metros. Então, a gente deve furar mais 12 pessoas gigantes para dentro para encontrar água, para encher aquela caixa d'água que está ali. Mas nós fizemos, tá? Nós fizemos o furo, aumentamos a profundidade 25 metros, encontramos água, bombeamos lá para a caixa, e agora a gente vai comprar os tubos para irrigar lá. Daqui a um tempo vocês vão ver que vai ter cultura plantada ali, e vocês vão usufruir ali das aulas práticas, né? Mais tardar, início do ano que vem, espero que ainda esse ano, tá? Então, voltando ao raciocínio, como a raiz da batata ela é rasa, ela não consegue buscar água. Olhem para o lado de fora, quem está em janela aberta aí, a única coisa verde que vocês veem agora é o quê? São as árvores. Por que as árvores estão verdes? Porque ela tem a raiz muito profunda, ela vai buscar água lá no fundo. É como se fosse aquele poço artesiano do IF. Mas a batata não. A batata ela tem uma raiz superficial, então quando seca, falta chuva ali 20, 30 dias, ela não consegue buscar água direito. Então, se você planta no inverno, não tem um sistema de irrigação, você não consegue produzir a batata. A batata ela precisa de bastante água, né? Ou seja, bastante umidade no solo para produzir. Então, vocês podem falar para um produtor, ou para sua mãe, para seu pai, a batata ela tem a raiz rasa e ela precisa de irrigação ou precisa de chuva, né? Ou ela é produzida lá no verão,
Lá em Minas Gerais, a gente viu que ela é produzida no sistema de sequeiro no verão, por isso a produtividade dela é de 20 toneladas. Enquanto aqui no Goiás, que ela é produzida irrigado, ela produz 30 toneladas, ou seja, 10 toneladas a mais aqui porque é irrigado. Aqui o produtor, quando falta um pouquinho de chuva, fica uma semana, 2 semanas sem chover, e já liga o pivô. Então, quando não tem o pivô, ela reduz a absorção de água e nutriente e reduz a produtividade. Por isso tem essa diferença entre Minas Gerais, que o pessoal planta lá em novembro, dezembro, né, esperando a chuva, e às vezes fica 2 semanas sem chover, que a gente chama de veranico, que é um período de seca, numa época que geralmente chove, e aí afeta a produtividade da batata. Bom, aqui eu quero mostrar para vocês, né, a morfologia. O que é morfologia? É a divisão das partes da batata. Então, vocês vão entender que a raiz, isso que nós comemos, não é raiz, tá? Nós não comemos raiz de batata. Eu não quero que vocês falem isso. Nós comemos o quê? Tubérculos. Então, isso aqui, a batata é um tubérculo, tá? E a raiz é essa que absorve água e nutrientes. Então, isso é morfologia, tá? Como que é dividido a planta da batata. Então, vamos lá, Tom. Primeiro, as flores, tá? Então, as flores, elas são responsáveis pela polinização e pela formação de novas sementes. Então, aqui é a flor que ela vai produzir a semente, tá ok? Então, aqui a parte da flor, ela fica na parte de cima. Os frutos não são a batata. Então, os frutos, eles são o que produz a semente. Então, nós temos a batata que é produzida através de semente, tá? Os estolões, o que é um estolão, professor? Vocês percebem que você planta aqui uma batata, ela cresce, forma uma planta, e a raiz dela vai produzir outras plantinhas de batata do lado, tá? Essas novas plantas que surgem do lado, nós chamamos de estolões. Dos estolões, surge ali os tubérculos, né? Então, aqui nós temos um estolão, outro estolão, aqui tem um tubérculo, e as raízes, em alguns pontos, ela engrossa e forma ali os tubérculos. Como é que é a flor da batata, professor? Já não tem aula prática, né? Não, acho que pena, né? Podia ter essas batatas ali no campo e mostrar para vocês. Então, aqui tem uma flor e fruto de batata. Por que a gente não vê flor e fruto de batata nas nossas batateiras, né? Porque a formação do tubérculo geralmente ocorre antes dessa fase aqui, tá? Por isso que a gente não vê muita flor de batata. Aqui o fruto de batata, muitas pessoas não conhecem, né? Parece um mini tomate. Isso aqui é o fruto do tomate, lá dentro tem as sementes, tá? Da tomate. Bom, então vocês perceberam que tubérculo não é raiz, é uma parte derivada da raiz, que a batata, ela tem flores e tem frutos, que produzem as sementes, e tem os estolões. Cada estolão produz ali, pelo menos, um tubérculo de batata, tá bom? Passado isso, vamos ver quais são os desafios para produzir batata no Brasil. Por que o Brasil só produz 3,5 milhões de toneladas e a China produz 90 milhões de toneladas no Brasil, de batata? Correspondendo ali, ela e a Índia, a 40% da produção mundial. Por que é difícil produzir batata no Brasil? Primeiro, as baixas produtividades, né? Então, como ela é um sistema radicular raso, com 50 a 60 centímetros, ela não consegue buscar muita água em profundidade, então ela demanda uma chuva regular e também ou irrigação. Então, se você não faz a irrigação, a produtividade vai ser baixa por causa disso, tá? Alta pressão de pragas e doenças. O Brasil, ele é um país com temperaturas altas, alta temperatura com chuva no verão, causa doenças fúngicas, né? Fungo gosta de água, fungo gosta de temperatura alta. Um fungo na unha está relacionado, às vezes, com temperatura alta e com suor, né? Que transpira muito no pé e fica com calçado e meio o dia inteiro, tem tendência a desenvolver fungo ali na unha. Porque o fungo, ele gosta de altas temperaturas e de umidade. É o que nós temos aqui no Brasil, não é verdade? Mês de dezembro e janeiro chove muito, temperaturas muito altas, muita pressão de doença. E praga também, tá? Quando os insetos eles estão no verão, eles reproduzem mais rápido e eles têm mais disponibilidade de água e alimentos. Então, eles conseguem aumentar a população e causar danos ali nas lavouras. É isso que eu quero dizer. Lá nos Estados Unidos, não.
Na Europa também não. Lá tem um inverno com neve que quebra o ciclo das pragas, tá? Então, de forma bem simples, para vocês que estão começando agora no primeiro ano, seria isso. Claro que na agronomia a gente vai explicar isso com mais profundidade, ou na horticultura, tá? Para vocês. Mas é importante que vocês entendam esses, a gente chama de insights, né? Esses pontos mais importantes aí na agricultura. Falei para vocês, né, que essa alta pressão de praga e doença, ela gera um alto custo de produção, defensivos, né, para controlar praga, para controlar doença. Praga a gente usa inseticida, nematicida para nematóide, formicida para formiga, e doenças nós usamos os fungicidas, né, que é controlado para doença. Todos eles são bastante caros, além do preço do produto em si, tem o preço do equipamento, alguns custam 700 mil, 800, 900 mil reais, cada equipamento daquele. Se for aplicação aérea, um avião a mais de 1 milhão. E tem ali a mão de obra também, né? Tem que ter o piloto, tem que ter o motorista, tem que ter ali a habilitação. Então, é um alto custo, tá? Poucas cultivares, então falei para vocês que as cultivares foram para a Europa, lá elas sofreram melhoramento, voltaram para o Brasil. Então, nós não temos muita cultivar de batata, e boa parte dessa batata, como ela veio da Europa, ela não está adaptada à nossa região de temperaturas quentes, né? Então, tem muito trabalho aí para os melhoristas aqui na nossa região, que são as pessoas que melhoram essa batata. Quais são os estágios fenológicos do desenvolvimento da batata? Então, a batata, ela passa por estágios, né? Desde a germinação, crescimento, florescimento, produção de frutos. Então, esses conhecimentos, fatores fisiológicos que afetam o comportamento da cultura da batata em condições subótimas de cultivo contribuem para o sucesso dessa atividade, né? Então, é importante a gente conhecer como que a batata desenvolve, qual que é a profundidade de plantio, quantos dias demora para germinar, quantos dias aguenta sem chuva, né? Então, isso é importante. Em condições naturais, a batateira é uma planta perene, ou seja, ela não completa o seu ciclo durante um ano, ela fica ali vários anos, né? Eu já expliquei isso para vocês. Ela sobrevive de um ano para o outro no solo como tubérculo. Quando sob cultivo, comporta-se como uma planta anual. Ou seja, nós conseguimos plantar a batata e colher a batata dentro de um ano. Tanto é que nós conseguimos 3 safras durante um ano, tá? Mas se você plantar a batata ali e não colher, ela vai produzir flor, ela vai produzir fruto, aquele tubérculo ali, às vezes a planta, a parte de cima, ela morre, mas a batata, ela fica ali dentro do solo, quando vem água e chuva de novo, ela brota de novo. Então, assim, a batata em si, ela é perene, mas a batata cultivada, do plantio até a colheita, é dentro de um ano, ela é anual, tá? E apresenta diferentes exigências e respostas fisiológicas nas fases do seu desenvolvimento. O conhecimento da fenologia da planta, ou seja, do desenvolvimento, com os eventos relevantes, exigências em cada uma das fases do desenvolvimento, por exemplo, a quantidade de chuva, a quantidade de produtos, permitirá orientar com eficiência as práticas de manejo da cultura, em condições tropicais e subtropicais. Então, a batata, ela passa por essas fases. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, tá? A primeira fase da batata a gente chama de emergência, que é quando ela começa a colocar as primeiras folhas, né? Aqui a gente tem um tubérculo, do tubérculo produz as raízes e as primeiras folhas, né? Então, toda essa fase inicial, os nutrientes para desenvolvimento estão dentro do tubérculo, tá? Não precisa de extrair nada do solo ainda. Então, o tubérculo, na presença de água, ele começa a germinar e começa ali a colocar as raízes. A segunda fase a gente chama de crescimento vegetativo, é quando a planta ela desenvolve, né? Ela coloca mais folhas, ela coloca mais, aumenta ali o tamanho, né, a altura, produz mais raízes. A tuberização. Então, na terceira fase, começa a produzir os primeiros tubérculos, né? Aquelas raízes que surgiram lá, elas começam a desenvolver outros tubérculos. A quarta fase é o crescimento do tubérculo, ou seja, aqueles tubérculos pequenininhos, eles começam a crescer, e, por fim, vem a senescência, que é a fase da morte da batata, tá? Então, nessa fase aqui, entre essa fase e essa, a gente colhe a batata. Se nós não colhemos a batata, ela fica lá dentro do solo, quando começar as chuvas de novo, ela germina novamente. Por isso que a gente fala que ela é perene, mas só que na hora de cultivar,
ela é anual. Nessa fase aqui, para essa, a gente vai lá e colhe a batata e tira os tubérculos, tá? Esse estágio 1 é um período relativamente curto, ele dura ali no máximo 10 dias, tá? Em torno de 10 dias ali, e o tubérculo semente da emergência às hastes. Então, essa fase aqui, turma, professor, se eu plantar minha batata ali, que eu compro no verdurão, eu plantar ela num vaso, a gente vai ter um trabalho prático, né, que é agora do segundo semestre, aí vocês podem plantar uma hortaliça, pode ser ali, por exemplo, a batata. Então, se vocês plantarem a batata, em 10 dias ela vai germinar, tá? Depois eu vou passar na próxima aula ou na outra o trabalhozinho para vocês. A fonte de energia provém do tubérculo da mãe, é o que eu falei para vocês, então tudo que tem nutriente está aqui dentro desse tubérculo. E a fotossíntese, né, que é a operação ali da planta, ela extrair através da clorofila, que é essa parte verde aí, o carbono que está no ar, e fixar ele na folha para crescimento, não precisa, tá? Tudo que precisa aí para o crescimento nesse início vem do tubérculo mãe ou vem da batata mãe. No estágio 2, que é o crescimento vegetativo, o que muda ali? As hastes e as folhas se desenvolvem, então o caule cresce, coloca mais folhas, a fotossíntese é iniciada, que é aquele processo de fixação do carbono, né, da atmosfera. As reservas do tubérculo mãe continuam a ser usadas para o crescimento. Essa batata, turma, ela tem muita reserva de amido, eu falei que ela é rica em carboidrato, ela é rica em proteína, rica em vários nutrientes, né? Então, ela ajuda a batata a crescer por muito tempo, tá? Não é só aquela germinação, não, ela continua a ajudar mesmo quando a planta já está grande. Ou seja, até 30 dias essa batata aqui ela ainda ajuda a planta, tá? Ao final dessa fase, efetua-se a adubação de cobertura, que eu vou falar para vocês na próxima aula, e posteriormente a operação que a gente vai falar, que é a amontoa, tá? Eu vou explicar para vocês também. No estágio 3 é o início da tuberização, que é o início da produção das batatas, né? Que é o tubérculo. Inicia-se com 2 a 4 semanas após a emergência dos brotos, então você põe aí 10 dias, mais um mês, com 1 mês e 10 dias, 1 mês e meio, começa a crescer as batatinhas lá dentro do solo, tá? Com 5 a 7 semanas após o plantio, está falando aqui. Os produtos da fotossíntese são usados no crescimento dos estolões, o desenvolvimento das hastes e início da formação dos tubérculos. Aqui já não é mais a batata mãe que oferece, o tubérculo mãe que oferece energia, tá? Agora a energia já vem das folhas através da fotossíntese. Então já tem muita folha, já cresceu bastante, já dá ali para ajudar. O período relativamente curto, de 10 a 15 dias, e termina com o início do florescimento. É uma fase muito crítica para a ocorrência de doenças, pragas, deficiências nutricionais, então a batata está crescendo, está demandando muita água, muito nutriente, os insetos adoram a batata, então é uma hora muito crítica, tá? Para estresse hídrico, então se faltar água nessa fase aqui, que corresponde a 5 a 7 semanas, né, 1 mês e meio a 2 meses, a batata não produz, então o produtor ele tem que estar muito atento a essa fase, tá? Danos por geadas, principalmente no sul do Brasil, que é a queda da temperatura abaixo de 0 graus, ocorrendo queimadas ali da folha, queimas na folha, né, e morte da planta. Então é um período ali que a gente chama fase crítica, que é a fase que a batata está crescendo ali com 1 mês e meio a 2 meses após o plantio. O estágio 4, que é o enchimento do tubérculo, que é o crescimento do tubérculo, né, a formação de novas batatas. A folhagem atinge o desenvolvimento máximo, então ela cresce ali o máximo possível, tá? Os fotoassimilados, que são produzidos pela fotossíntese, são direcionados para o enchimento desses tubérculos, aumenta cerca de 1 tonelada por dia por hectare. Então, eles crescem bastante nessa época, tá? Então, demanda água, demanda fotossíntese, demanda bastante da planta. O crescimento por expansão celular, então a célula ela vai crescendo, vai enchendo o vácuo de água, ela vai aumentando, então tem acúmulo de água, tem acúmulo de carbonos e tem acúmulo de nutrientes. Os tubérculos se tornam dominantes, canalizadores, drenos de carboidratos e nutrientes orgânicos, né? Então, para aquela batata crescer 1 tonelada por dia, crescer bastante, quase que se você pegar um microscópio, dá para você ver ela crescendo, né? Ela vai precisar de muita água, de muito carbono da fotossíntese, de muito nutriente. Por isso que não pode faltar nada nessa fase, tá?
É o estágio 5, que é o estágio ali da senescência, também chamado estágio da morte, né? Ou maturação. É o último estágio, que é o estágio 5. Todos os fotoassimilados vão para o tubérculo, então a planta, turma, a folha ali, ela tem muito nutriente, tem muita água. O que a planta faz? Ela tira esses nutrientes da folha e do caule e leva tudo para o tubérculo, que é o que vai desenvolver as próximas plantas. Então, não preciso mais de folha, não preciso mais de fotossíntese. Então, vou pegar todos aqueles nutrientes que estão na folha, toda aquela água, vou jogar tudo lá para o tubérculo, para aquele crescimento final, para desenvolver o amido. Então, a planta, ela murcha, né? É uma estratégia que ela usa. Ela pega tudo que está lá na parte aérea, joga para a raiz, para o tubérculo, né? E seca. Ela simplesmente seca, né? Que a gente chama de senescência. Então, teor de matéria seca, que atinge o máximo, matéria seca é aquela matéria depois da folha seca, sem água, tá? Então, ela vai crescendo. A folhagem, ela torna-se amarelada e até seca, né? Por completo. Então, ela vai mudando, vai ficando amarela, depois ela seca. Redução gradual da fotossíntese, então não precisa mais fazer fotossíntese, vai perdendo a cor verde, que é a clorofila, não precisa mais. A colheita inicia 2 semanas após a morte da planta, né? 2 semanas depois que ela morre, você começa a colher. Esperar a periderme, pele do tubérculo ser firme para evitar a perda da qualidade por esfolamento. Então, tem um macetinho, depois eu vou mostrar para vocês na próxima aula, para vocês perceberem quando a batata está pronta para colher. O ponto de maturação é atingido com 3 meses a 110 dias, praticamente 4 meses, tá? Após o plantio, varia conforme a cultivar. E as gemas, elas entram em estado de dormência, né? Se elas ficarem ali no solo, se a gente não colher, elas ficam paradinhas ali no inverno inteiro, esperando as primeiras chuvas de novembro para começar a crescer de novo, tá? Mas a gente vai colher, né? A gente não vai deixar essa batata lá no solo. Professor, se a gente tivesse num campo de produção de batata, tá? O que significaria esses estágios? Aqui é emergência, turma, 25 dias, né? Ela emerge com 10 dias, 25 dias ela está desse tamanhozinho aqui, ó. Com 35 dias, ela já está assim, está começando a formar lá no fundo os tubérculos, né? Com 46 dias, ela está nesse formato. Olha como o sistema radicular dele é raso, né? Boa parte das raízes está nesse monte aqui, tá? Ela não aprofunda muito. E aqui com 56 dias, 30 dias antes de começar a colheita, com 90 dias. Olha que lindo que está esse campo, né? Aqui já com 69 dias, praticamente um mês ali antes da colheita, a gente consegue ver algumas flores, né? Começando a aparecer, 81 dias, e aqui com 106 dias, né? Nesse momento aqui, a batata já está quase no ponto de colheita, tá? Ela já está secando, e a gente já consegue ali começar o início da colheita dessa batata aí com 110, 115 dias. Então, a folha, turma, ela cresce até os 60 dias, né, a área foliar, então a planta vai crescendo 60 dias, com 2 meses ali ela começa a reduzir, né, a quantidade de folhas, começa a murchar, e com 96 dias ali ela seca, tá? Então, esse aqui é o ciclo da batata, o índice de área, o índice de folha, ela vai aumentando até 60 dias, depois ela começa a secar. As hastes por planta, aquela quantidade de haste, né, aquela quantidade de galho que tem lá na batata, ela cresce até os 30 dias, depois de 30 dias ela não coloca mais galhos, né, ela não coloca mais hastes, e fica ali em torno de 10 galhos até no final, lá com 120 dias. O produto comercial, que é o tubérculo, tá? O tubérculo com 30 dias não tem nada de toneladas, né? Aí ele vai começando a crescer ali com 1 mês, 40 dias, vai crescendo, ele cresce até 90 dias ali, 70 dias. Então, esse período aqui, que vai de 75 dias a 45 dias, esses 3 semanas aqui, é fundamental a gente não deixar faltar água, nem nutrientes, né? Controlar bem pragas, doenças, que é aqui que a batata está crescendo. Se faltar água aqui, se faltar qualquer coisa aqui, acaba comprometendo a produtividade da batata. Então, fiquem atentos a esse período aqui de 1 mês e meio até 2 meses e meio aqui, que é um período crítico, tá? Depois, ela permanece ali estável até o final, tá? Mais ou menos ali 60 toneladas. É uma produtividade que é o dobro aqui de Goiás, que é uma produtividade máxima, tá? Quais são as épocas de plantio, professor, e colheita da batata no Brasil, tá?
Então, ela planta e colhe batata o ano inteiro. Então, por exemplo, nós temos a batata que a gente chama das águas, que começa ali em agosto. É claro que depende da região, né? Tem região que já começa a chover em agosto, não é a nossa região aqui. Nossa região começa a chover em outubro, novembro. Então, na época muito seca, aqui em setembro. Então, sem condições, a não ser que a gente planta irrigado. Mas aí não é das águas, tá? Das águas é localidades altas, acima de 800 metros, um clima ameno ou frio, não irriga. Então, aqui nós só plantamos em outubro, novembro, tá? Para frente, não irrigado. Da seca, é janeiro, fevereiro, março e abril. Geralmente, essa da seca, que altas e médias altitudes, como a região aqui de Cristalina, tem a chuva e a gente faz a irrigação complementar, tá? Principalmente março e abril, que a gente planta bastante batata da seca. E a batata do inverno, que é maio, junho e julho, né? Que é plantada ali 100% em região, altitudes variadas, inclusive baixa, mas sempre com irrigação necessária. Então, nós plantamos 3 safras de batata. Está aqui, ó, a safra das águas, que vai de agosto a dezembro, a safra da seca, que vai de janeiro a abril, e a safra de inverno, que vai de maio a julho, tá ok? A colheita. Então, a colheita, quando ela é plantada em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, ela é colhida aqui em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. É comum aqui nas regiões de Minas, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A da seca é colhida aqui, é plantada em janeiro, fevereiro, março, abril. A colheita é em abril, maio, junho e julho, tá? Essa região aqui corresponde ao sudeste de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, tá? E aqui a irrigada, que é maio, junho e julho, que é plantada ali o ano todo, né, e corresponde aqui ao Cerrado Goiano, colhe de abril a novembro, tá? Então, de abril a novembro, aqui o Cerrado Goiano, ele vai colher batata. Então, aqui nós temos a batata plantada nas águas, na seca e a batata de inverno. É interessante que algumas regiões nós temos escalonamento da produção. O que é escalonamento da produção? Turma, a batata ela funciona com oferta e demanda. Então, por exemplo, eu moro aqui em Cristalina, eu atendo o Carrefour lá em Goiânia, em Brasília. Então, lá no Carrefour, em Brasília, ele precisa de batata o ano inteiro. Então, se eu tenho ali 5 pivôs na minha fazenda, ou 10 pivôs, isso aqui é uma fazenda, né? Então, minha fazenda ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pivôs, mais ou menos. Então, desses 11 pivôs aqui, eu não vou plantar tudo de uma vez. Então, eu vou escalonar minha produção, tá? Então, alguns pivôs eu planto nas águas, outros eu planto ali no inverno, e outro eu planto ali na época seca, né? Então, aqui nós temos uma batata recém-plantada, nós temos uma batata aqui no meio do ciclo, e nós temos uma batata aqui no final de ciclo. Então, atendo o mercado Carrefour o ano inteiro, tá? É o que está mostrando aí. Beleza. Então, as considerações gerais sobre os cultivares de batata em uso, existe pouca oferta de novas cultivares, que eu falei para vocês, né? Que atende a demanda do produtor, da indústria, do consumidor. Falei das batatas coloridas que nós não temos em Cristalina. Eu disse para vocês que nós não temos batata adaptada aqui à região, que a gente tem que fazer um programa de melhoramento. O mercado brasileiro prioriza o produto mais pela aparência que pela qualidade. Então, o brasileiro ele gosta daquela batata clarinha, com a casca bem amarelinha, né? Então, a gente prefere, e às vezes a gente não esquece daquelas batatas coloridas que são deliciosas, né? Cultivares que não atendem às exigências do mercado são excluídas, mesmo que apresentam vantagem para o produtor e para o consumidor. Então, às vezes, aquela batata é mais resistente à seca, tem uma raiz mais profunda, ela produz mais, mas se as pessoas não gostam daquela batata roxa, daquela batata amarela ou verde, não compra, tá? Aí não adianta o produtor plantar, porque o pessoal não vai comprar. Na escolha do cultivar, quais as características que a gente tem que escolher, né? Eu, como produtor, eu tenho que escolher cultivar baseado em quê? Primeiro, no formato do tubérculo, preferência para aqueles formatos mais arredondados, né? Tamanho mais uniforme, coloração do tubérculo, tanto da parte interna quanto da parte externa, o consumidor olha muito isso. A aspereza e brilho da película, né? Aquela película brilhosa, bem lisinha, ela tem vantagens, né? A lisa fosca, a áspera fosca. Então, são essas aqui que são as mais procuradas no Brasil. A profundidade das gemas dos óleos.
Então, tem batata que tem aquelas gemas mais rasas, outras mais profundas. A aptidão culinária, né? O consumo domiciliar e uso industrial, então aquela batata que é melhor para mesa, para fritar, ou aquela batata que é melhor para fazer a batata palito, pré-frita. Então a gente tem que olhar se ela é apreciada pelo consumidor, se ela é apreciada pela indústria. O ciclo de maturação, turma, se ela é precoce, vocês viram que varia de 90 a 120 dias, então a batata que você consegue colher com 90 dias, ela é considerada precoce. Uma batata semi-precoce, semi-tardio, 100 dias, semi-precoce, semi-tardio, 100 a 110 dias, né? 100 dias semi-precoce, 110 semi-tardio, e tardio 120 dias, tá? Então, claro que o produtor, ele quer colher a batata para plantar o milho safrinha, se ele plantar ela em novembro. Se ele plantar ela no inverno, lá no mês de junho, ele quer plantar a soja em outubro, novembro. Então, ele quer uma batata de 90 dias, tá? Só que ela custa mais caro e, às vezes, ela não adapta à nossa região. Então, é importante a escolha da cultivar capaz de proporcionar bons resultados agronômicos, ou seja, alta produtividade, pouco dano por praga e doença, que seja econômico, ou seja, que consiga vender com preço bom, nessa região nossa, né? Época do plantio aqui adaptada à nossa região, está condicionado à avaliação prévia do seu desempenho. Então, a gente tem que testar aquelas novas variedades aqui na nossa região. Os tipos de película e óleos de tubérculos de batata. Então, aqui é a batata brilhante, né? Que é desejável, todo mundo acha essa batata linda, essa batata brilhante. A opaca, o pessoal já não gosta tanto, tá? Entre essa brilhante e essa opaca, o consumidor dá preferência à brilhante, tá? A áspera, cheia de entradas, de pedaços de buracos ali causados por pragas, né? Essa é indesejável. Óleos profundos, ou seja, aquelas gemas, né, que a gente chama bem profunda, é indesejável. Óleos superficiais, ela é desejável. Olha que batata linda, um tubérculo grande, bem brilhante, né, bem lisinha. Então, uma batata dessa lá no supermercado faz um sucesso danado lá no Verdurão, né? Então, aqui nós temos as principais cultivares de batatas, né, que são comercializadas no Brasil, isso lá em 2015. Então, a principal aqui, que ocupa 60% do mercado, é a cultivar ágata, muito cultivada aqui na região de Cristalina. Ela tem um formato oval, teor de matéria seca dela é baixo, e ela usa culinário cozimento a vapor. Cupido, 15% oval, muito baixo cozimento. Asterix, também muito importante aqui na nossa região, 15%. Oval alongado, alto teor de matéria seca, cozimento e fritura, né? Então, ela já serve aí para palito e palha. A Marx, que é 3% do mercado, oval alongado, cozimento e fritura. Então, percebam, turma, que são várias batatas, são poucas as variedades aqui que representam boa parte do mercado nacional. Então, a gente tem espaço aí para introduzir novas variedades de batata, tá? E cada batata, ela atende um uso culinário em específico, né? Algumas preferem ali para fritura, que nem a Asterix, ela vai bem para fritura, tá? Aqui está marcando, né, a Atlântica e outras, que é o uso industrial, e aqui são várias outras marcas de batata, variedades, tá? Aqui a fotinho, todo mundo já viu essa batata ágata, tá? É a que a gente compra aí, mais achada. A Cupido, olha, uma batata mais moderna, mais brilhante. A Asterix, que é essa batata mais avermelhada, boa para fazer chips, tá? A Marx, a Caesa e a Atlantique. A Atlantique eu tenho certeza que vocês ainda não viram, tá? Então, é uma batata bem diferente. Bom, quais são as exigências climáticas para cultivar essas batatas, né? Então, fatores climáticos afetam a fisiologia da planta e a produção. Então, a temperatura do solo, então, se a temperatura do solo está muito alta, ela afeta a produção da batata. A temperatura do ar, temperatura quente, como está hoje, umidade baixa, afeta. O comprimento do dia, eu falei para vocês que as nossas variedades são adaptadas a dias longos, né, que vieram da Europa. Interações foto-período-temperatura, aquelas variações entre a temperatura do dia e a temperatura da noite, tá? Não é desejável aqui para as batatas europeias, mas para a batata andina é desejável. E a intensidade luminosa, né, que é a duração do brilho solar. Isso afeta. A temperatura do solo ideal de 15 a 18 graus,
então bastante amena. A temperatura do ar mínima para inibir a brotação, então abaixo de 3 a 4 graus não tem brotação da batata. A média ótima para início da tuberização, que é o enchimento ali da raiz, né, formando os tubérculos, 17 graus. Então, para nós aqui, turma, é muito melhor plantar no inverno, né, onde a gente tem temperaturas mais próximas de 17 graus. No verão, a batata aqui vai sofrer, porque as temperaturas estão bem acima de 17 graus ali de média. 30 graus Celsius são raros os tubérculos formados, e a menos 6 graus também, tá? Então, ela tem uma variabilidade bastante interessante, de 30 a 6 graus, mas o ideal é 17. Temperaturas noturnas acima de 20 graus inibe a tuberização. Altas temperaturas causam maior incidência de anomalias fisiológicas, as deformações, né, que ocorrem na batata. A temperatura ótima para a fotossíntese de 20 a 25 graus, que está muito próximo aqui do que nós temos no município de Cristalina. A cada aumento de 5 graus, redução de 25% da taxa de fotossíntese. Ou seja, temperaturas acima de 25 graus reduz a produtividade ali da batata. Isso também explica lá a menor produtividade em Minas Gerais, né? Geralmente lá na época plantada, novembro, dezembro, as temperaturas lá são muito altas e isso acaba reduzindo a produtividade. A cada 10 graus dobra a taxa de respiração. Então, se respira mais a planta, ela perde mais água, ela perde mais nutrientes. Efeito do comprimento do dia sobre a cultura da batata. Então, o comprimento do dia, o fotoperíodo, ele altera consideravelmente o desempenho, tá? Ou seja, a produção dessas batatas. Cada cultivar tem o seu fotoperíodo crítico, então a ágata tem um, a asterix tem outra, cada um tem um comprimento do dia ideal. As melhores produções nas regiões de fotoperíodo longo, ou seja, dias mais longos, para nós aqui corresponde ao verão, e temperaturas amenas, né? Então, a gente tem que saber, será que é melhor plantar no verão ou será que é melhor plantar batata aqui no inverno? No verão tem os dias mais longos, que é positivo, mas tem temperaturas altas, que é negativo. No inverno, os dias são mais longos, que é positivo, e os dias são mais curtos, que é negativo, mas as temperaturas são mais baixas, que é positivo. Então, quando que é melhor? No verão ou no inverno? A gente tem que fazer os testes, né, as nossas pesquisas. Em dias curtos, cultivares tardios são mais afetados que as de maturação precoce. Então, se você tem dias curtos, a tendência é você plantar ciclo curto, tá? No inverno, então, aqui em Cristalina, geralmente as batatas elas têm 90 a 100 dias ali de ciclo. A produção diária é maior em fotoperíodo longo do que em curto, maior quantidade de energia, né? Então, no verão, a tendência é ter uma produtividade maior. Sob condições de dias curtos, as plantas apresentam redução no desenvolvimento vegetativo, ou seja, redução do caule e número de folhas. Estolões curtos, aquela raiz que dá origem a outra planta, ela é bem curtinha, né? Fica próximo da planta-mãe, acaba a planta-mãe sombreando, que não é legal. Supressão do florescimento, às vezes não floresce. Tuberização precoce, em vez de começar nos 45 dias ali, começa com 30 dias. Enchimento rápido dos tubérculos e maturação precoce, né? Reduz o ciclo ali da cultura. Como que eu faço para propagar minha batata, para eu plantar? Em escala comercial, exclusivamente para o tubérculo semente, tá? Então, a gente pega aquela batata que a gente compra ali, aquela ali a gente chama de tubérculo semente. Então, comercial é dessa forma. Por sementes botânicas, que é aquela flor que dá aquele frutinho que parece um tomate pequeno, ela é empregada nos programas de melhoramento. O que é programa de melhoramento? É aqueles programas que a gente usa para produzir novas variedades de batata, tá? Então, esses são os programas de melhoramento. Então, aqui nós temos os tubérculos sementes, né? Que dão origem ali às novas plantas de forma comercial, e aqui nós temos as sementes botânicas, né? Que são extraídas ali, é feita a polinização entre dois materiais diferentes, e aí a gente coleta ali dos frutos as sementes, né? E essas sementes são plantadas em áreas separadas, para a gente ver qual que é o material que produz mais. Em condições tropicais e subtropicais, que é a nossa região temperada, né? Nossa região tropical, que é o Brasil, qual que é os fatores para o sucesso dessa cultura da batata? Então, o regimento de uma lavoura de batata, ela resulta, né, primeiro, turma, da qualidade da idade fisiológica do tubérculo semente. Então, a seleção daqueles tubérculos sementes aqui é muito importante, tá? A idade deles, onde eles são produzidos, a falta de doenças é importante.
do potencial genético e da adaptação da cultivar plantado, potencial genético é quanto máximo que ele consegue produzir e o quanto que ele está adaptado às condições de temperatura e umidade aqui do município. Das condições edafoclimáticas, né, a temperatura, umidade, época de chuva, do manejo cultural adequado, que é adubação, controle de pragas, controle de doenças. Então, você controlando esses 4 fatores, a tendência é a cultura produzir mais, tá? Dessa primeira parte, tá, da aula da batata, a bibliografia recomendada é esta aí, tá bom? Eu vou interromper aqui a gravação.